Hoje eu vou fazer um unboxing diferente. Chegou aqui uma caixinha da Retroid que, como vocês podem ver, tem um console, uma proteção de tela e a Super Dock. Inclusive é por isso que saiu um pouquinho mais caro, tá? Agora vamos dar uma olhada no que vem dentro dessa caixa num unboxing diferente, porque eu vou detalhe por detalhe. Vamos nessa, a gente vai cortando aqui direitinho. Delicadeza é comigo mesmo. Ó, aqui já dá pra ver que com certeza esse aqui é o Retroid Pocket Mini e essa é a dock. Eu vou puxar a proteção para ficar mais fácil da gente poder mexer. Vamos começar com essa. Retroid Pocket Dock. Interessante, hein? Ó, tá dizendo aqui que aguenta até 100 watts de potência. Tem duas entradas USB-C 3.0, saída 4K e entrada para a rede. Aqui atrás está mais ou menos mostrando as coisas. Vamos dar uma olhada nela, né? Aqui tem uma travinha que eu vou com muita delicadeza abrir para não estragar. Ela abre aqui para cima. A primeira coisa que a gente vê na caixa é o manual, que eu não vou usar porque eu acho que eu já sei usar uma dock. Não é muito difícil, mas se quiser, manualzinho. E ela mesmo, não tem mais nada dentro, não, é só isso aqui. Vamos dar uma olhada. Retroid Pocket Dock. Interessante. Ah, e tem duas entradas USB 2 também. Então isso aqui para os dongles de controle, essas coisas, é incrível, tá? E aqui você pode colocar de repente um HD com jogos. De repente você não tem um cartão micro SD, mas você tem um HD com coisas dentro. E aqui o bagulhetes. Olha só que interessante. Esse pininho, aparentemente, se movimenta. Então se o console for um pouquinho mais grosso, você consegue ainda encaixar nele. Eu fiquei curioso para fazer um teste de encaixe. No caso, esse console que eu vou usar não tem saída, mas é só para fazer um teste mesmo. Ele tem essa entradinha USB aqui atrás. Vamos ver como que encaixa. Ó, ficou bem firme, inclusive. Gostei. Massa, hein? Vamos testar isso aqui daqui a pouquinho. E agora, uma caixa e a proteção de tela, né, que a gente tem que encomendar, porque senão não vem, né? E vamos lá. Retroid Pocket Mini. A gente tem aqui essa proteçãozinha de, eu acho que isso é um EVAzinho, né? E já de cara o bichinho aqui, ó. Vamos ver o que vem embaixo antes. Fica aqui, mais uma vez, um super útil manual. O cabo USB-A para USB-C, que é pra gente carregar, né? De preferência, use sempre o que vem com o aparelho para não dar ruim. E, finalmente, vou deixar a caixinha de lado, porque tem o nosso mocinho aqui. Esse é um momento muito importante. Uou! Cara, é impressionante, tá? É impressionante a qualidade disso aqui. Só de olhar no primeiro momento, olha isso, cara. A frente todinha de vidro, ó. Que acabamento incrível. A Retroid, pra mim, conseguiu se superar com esse dispositivo. E pelo que eu percebi, com o Retroid Pocket 5 também. Olha isso, cara. Atrás é básico, aqui ó, entrada de ar, ou saída no caso. Tem essa bundinha e isso aqui é muito importante para ergonomia, coisa que, por exemplo, o nosso colega aqui, a Enel Pocket Mini, não tem. Então isso faz uma grande diferença. Os botões de gatilho também são analógicos. Tem controle de pressão, isso é muito importante. Cara, até o design dos botõezinhos aqui da frente estão lindos demais, olha só que bonitinho. Aqui a gente tem o botão de home, o de voltar. Beijo, Enel. A Enel não tem isso aqui. Esse é o botão provavelmente de start. E esse é o select, que aqui tá meio como um play e stop. Aí aqui em cima a gente tem o botão de ligar, o de volume e gatilhos e ombro. Esse de pad, bacaninha, hein? Ó.
bem massa, ele se movimenta fácil. Os analógicos, vou dizer para vocês que esses sticks analógicos estão me lembrando um pouco do RG Cube, porque eles, tá vendo, eles não são tão altos, eles são meio que afundadinhos aqui, o que acaba limitando o movimento dele e batendo na carcaça do controle. Não estou dizendo que isso é ruim, é diferente. Aqui os botões de ação. Cara, o pessoal tava falando que ele era muito barulhento, mas particularmente eu tô achando ele tipo normal, tá? Tipo, tão barulhento quanto, por exemplo, o da Enel. A pegada dele também é muito gostosinha. Completamente diferente do Enel Pocket Micro. Tá, o Enel Pocket Micro tem essa pegada mais quadradona mesmo, em que a gente não tem ergonomia legal, né? Tipo, ele tem uma construção toda de metal bacana, mas e ergonomia, né, galera? Que esse aqui já tem. Mas agora tem que ligar esse negócio, porque eu tô bem curioso. Já começa com uma arte Retroid Pocket Mini, que na câmera não dá pra ver, porque eu ainda não arrumei o brilho, e quando não arruma fica assim clarão. A gente é recebido por essa tela básica, né, de Welcome. Selecionar a língua, outras línguas. Adicionar uma língua, português, Brasil. Aqui a gente só bota pra cima para ficar em português tudo desde o começo. Conectar a internet, vamos lá. Uma coisa que eu já posso dizer que eu tô gostando muito, tá? É o teclado. Conforme você toca, ele dá uma leve vibrada e ele é firme. Você não sente que você está clicando em qualquer botão, sabe? Tipo, é diferente, isso é bom. Internet conectada, agora a Time Zone. Quer ativar os Google Play Services? Com certeza queremos, né? Porque provavelmente alguma coisa dentro da Google Play a gente vai ter que pegar, não tem como. E agora entrou uma parte interessante, olha isso só. Ele já tem alguns emuladores pré-definidos para você simplesmente clicar, selecionar e já iniciar com tudo. Aqui a gente tem o Citra, claro que eu quero o Citra Enhanced, fiquei curioso para entender. Esse Dig, não sei o que é, a gente coloca qualquer coisa, tira depois. Dolphin, claro, com certeza. Dolphin for Handheld, isso aqui é uma outra versão, que ela é um pouquinho mais otimizada para consoles portáteis, tá? DuckStation, para rodar PlayStation 1. Easy RPG é um que eu não uso, não quero. Flycast a gente quer para Dreamcast. Esse Gamepad Test é para a gente testar os controles. Vamos pegar para a gente ver como que funciona. M64 Plus para o Nintendo 64, Mix Explorer não, Moonlight não estou a fim de colocar. Tem um launcher Pojav, mas não sei o que é. PokeMMO, que deve ser coisa de Pokémon, não gosto. PPSSPP, Red Dream, RetroArch. Tem Steam Link aqui também, ó, mas eu não vou colocar. E há bastante giro. Aether SX2. Aí que tem OpenBore, RetroArch 32, Scum MV, Serious Sam e Shattered Pixel Dungeon. Pra mim tá bom esses aqui que eu já instalei. Ele já vai fazendo aqui ó, toda a instalação da parada. E agora definir o launcher. Você tem o launcher AOSP e o launcher do Retroid Pocket Mini. Eu não conheço ele, então eu vou colocar o AOSP, que é o original do Android. Configuração completa, é só apertar Start. E estamos com ele na mão, Retroid Pocket Mini. A tela dele de AMOLED, não sei se consigo mostrar na câmera, mas olha isso. A qualidade dela é sensacional, hein? E aí é o seguinte, eu vou colocar jogos nele. Cartão de memória tem dois lados, a gente tenta sempre 3 vezes, né? Eu já tenho alguns jogos aqui dentro, então eu já vou iniciar aqui com o Aether SX2. Pronto, a gente tem os jogos aqui. E o que eu fiz? No meu outro aparelho, eu salvei e exportei todas as configurações do Aether SX2 para poder usar aqui também. Então agora é só chegar aqui em transferir dados e importar. E ele está lendo aqui os dados. Ó, ele já mostrou aqui, ó, tá vendo?
imagens de BIOS, memory card, game save, e eu quero tudo isso. E agora, o que vai facilitar a nossa vida? Eu não preciso ficar esperando ler jogo. Eu posso abrir... Primeiro vamos dar uma olhada aqui nas configurações. Gráfico, está em OpenGL. Já vamos mudar isso aqui para Vulkan. Vou deixar em 1x para não assustar. Mostrar FPS. Ver os controles, geralmente ele já vem mais ou menos pré-configurado, mas não custa nada a gente vir em tela sensível ao toque, clicar aqui e botar em nenhum, porque senão vai ficar aparecendo coisa na tela, não precisa, e no Controller Port 1, mapeamento automático do Retro Pocket Controller. Só que o que eu gosto de fazer é, eu sei que no PlayStation algumas orientações estão diferentes, então o triângulo eu sei que é aqui em cima, círculo aqui, X aqui, quadrado aqui, e ele não faz desse formato, então é bom corrigir. Eu vou já começar com God of War, porque eu não sou besta. Carregar estado, ó, já na meiuca do jogo, ó, nessa tela tá 60 FPS, mas vamos lá. Antes de começar eu vou falar, as cores disso aqui sensacionais. Ó, vou falar pra vocês, eu tô bem surpreso com a qualidade da imagem disso aqui. Tá muito bonito, de verdade. E até agora ele se manteve cravado nos 60 FPS, tá? Ele não caiu em nenhum momento. E a tela tá belíssima. E outra coisa, esses controles aqui eu falei que eles são parecidos com o do RG Cube, são mesmo, mas eles são bem bons, tá? Não são ruins, não. Agora vamos fazer um outro teste, que é o nosso famigerado Black. E já entramos aqui no meio do combate. Esse jogo não vai a 60 FPS, ele vai a 30. E mesmo assim, tá indo bem, hein? Agora eu quero dar uma olhada em um que ele não rodou muito bem quando eu fiz um teste dele no INL Pocket, que é o Battlefield 2. Só pelo que eu já joguei, e lógico que eu vou fazer um review mais completo em relação a isso, o processador dele é um Snapdragon, então ele é melhor otimizado para jogos, porque ele tem uma compatibilidade melhor de gráficos e tudo mais. Aqui não é, aqui a gente usa um Helio G99, então ele já não é tão perfeito assim, entendeu? E outra, né, nem se compara às telas. A tela do INL, ela é uma tela LCD IPS muito bonita, funciona super bem, mas essa daqui de AMOLED é fenomenal. É linda demais. Vamos lá. Esse jogo no INL Pocket Micro, ele simplesmente não foi, assim, ele era absurdamente injogável, não ia pra lugar nenhum. Você andava, tava tipo 12 FPS, péssimo. Ó, tá no 30 FPS, hein? E não precisa nem colocar na meia resolução, que foi o que eu precisei fazer para funcionar esse jogo no outro, e não funcionou do mesmo jeito, inclusive. Morri. Ah, não importa. O que importa é que, cara, eu consegui jogar isso aqui a 30 FPS. Isso é ótimo. E aqui tá indo lindo, lindo, lindo. Lógico que a gente vai ter que fazer mais um teste agora, rapidão. E eu prometo que é o último, antes de eu fazer o review de verdade, que é o Shadow of the Colossus. Porque é aqueles jogos que, né? E o meu save eu sei que tá tipo na boca do bicho, então vamos lá. Como eu esperava, 30 FPS. Ele dá uma quedinha ali, claro.
porque esse jogo é pesado mesmo. Mas olha isso, olha essa qualidade dessa imagem. Na boa, nós temos um novo PlayStation 2 de bolso. Sinceramente, não tem nem mais o que vocês pensarem. Esse daqui tá sensacional. Rodando Shadow of the Colossus a 30 FPS, tá em 1x, eu não mexi em nada, mas a qualidade tá sensacional. Pra não dizer nada, eu vou colocar um jogo que eu sei que é bem colorido, e ele é bem bonitão, que é o Crash Twinsanity. Vamos dar uma olhada nele, porque ele realmente... Não que ele tenha problema em performar, muito pelo contrário. É só as cores mesmo. Não, realmente. Ó, ele tá rodando lisinho a 60 FPS. Esse aqui eu vou até fazer o teste de colocar em 2 vezes. E ele continua, tá? Dá uma olhada nisso. Cara, excelente. Eu vou fazer um review disso daqui completo, explicando absolutamente tudo sobre esse console. Eu tô bem curioso para entender o que ele consegue fazer, até onde ele consegue chegar, e isso é muito legal. Eu quero testar aqui emuladores todos, eu tenho vários que preciso instalar aqui ainda. Eu quero ver como que ele funciona com o Cemu, por exemplo. Eu volto em breve pra gente fazer mais alguns testes, né? Como até, por exemplo, o 3DS, que eu botei aqui agora pra poder ver, né? Vou desligar por aqui, fiquem aí com essa imagem do bonitão Retroid Pocket Mini. Excelente, hein? Vamos nessa que o review tá vindo.